Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta quarta-feira, 17 de dezembro de 2025. É o dezembro dando adeus, né? E graças a Deus. Este ano, para o povo brasileiro, tenho dito aqui com alta frequência, foi muito difícil, muito complicado, em todos os segmentos, né? Na economia, na política, no judiciário, né? Os ambientes, né? Intempéries, catástrofes, puxa vida, né? Situações climáticas extremamente nocivas, tá? Deixando muita gente à margem da sua moradia, dos seus pertences, né? Em vários rincões do nosso país, no nosso Rio Grande do Sul, uma barbaridade. E hoje mesmo eu vi aí o governo do estado mandando quase R$1 milhão aí para Camaquã, para ajudar lá no hospital, 700, 800 mil reais, na sala cirúrgica lá entrou água, né? Então a coisa está assim, quando menos se espera, é um tornado, né? É um vendaval, o granizo liquidando com tudo e o prejuízo se estabelece. E invariavelmente as pessoas que não têm recurso, e a maior parte nessas regiões não tem recurso, tem as suas casinhas, seus pequenos pertences, né? Que conseguiram com muito suor e ao longo de anos, perdem tudo muitas vezes. Morrem, levados por correntezas, seus animais, suas lavouras, suas pequenas lavouras. Então, está muito difícil. Por isso que eu acho que esse ano tem que terminar imediatamente. E que a expectativa de um ano novo, né, com a esperança renovada, esse espírito natalino que vivemos nesse momento, se estabeleça e que a gente possa realmente ter essa expectativa, que se concretize essa expectativa de um ano melhor 2026. Porque está muito cruel o 2025. Especialmente no campo da economia, né, na hora de ir abastecer a sua cozinha, né, não falo nem em vestuário, etc. e tal, não falo em lazer, mas só no abastecimento da alimentação está muito complicado. Está tudo muito caro. Não é o comerciante final que está ganhando mais, ele também está pagando mais caro. Hoje eu vejo informações da Farsul que a safra é maravilhosa, mas o produtor rural está endividado. Né? A safra vai ser muito boa, mas a comercialização é difícil. E então o recurso para o produtor rural também, né, é muito complicado, está ele aí endividado também. Então isso mostra que está tudo na contramão. Vamos usar aí a expectativa melhor possível de que esse ano, que esse Natal, Ano Novo, né, nos dê um horizonte de uma grande expectativa para 2026. José Vilmar Govinatsky. Boa noite aos telespectadores aqui da RS Play, boa noite ao Jaime Eduardo Machado, ao nosso querido José Silvas. José Silvas, fizeste uma reflexão muito importante sobre o ano de 2025. Veja, nós não tivemos pandemia, nós não tivemos enchente, nós não tivemos nenhum problema assim que viesse de fora, né, para nos prejudicar. Mas tivemos uma grande endemia, uma endemia causada pela política, causada pelos poderes, pelos três poderes, poder executivo que não se sabe a que veio, não se sabe o que está fazendo. O poder federal. Exatamente, o governo federal, né, não se sabe a que veio. O poder legislativo, que também não se sabe a que veio, porque afinal de contas está lá amarrado. O Senado não faz nada, a Câmara não faz nada, se der um passo já é retirado o avanço, né? Enfim, e o Poder Judiciário, que hoje está sendo dono absoluto de tudo. É o que manda prender, é o que manda soltar, só falta mandar executar. Tomara que não, Deus nos livre de qualquer situação. Nem eu estou levantando qualquer tipo de suspeita em relação a isso. Deixo bem claro, tá? Mas o que eu vejo é que nós estamos numa grande endemia que trouxe uma paralisia econômica, uma paralisia para o emprego, para os investimentos, para o empreendedorismo e também não é uma insegurança, porque a gente vive numa situação que não sabe se descer da calçada, se descer do cordão da calçada, é seguro mais, né? Então, realmente, essa reflexão é muito importante e, oxalá, o ano de 2026, isso seja tudo superado, porque, senão, nós estamos numa espiral aí suicida, na verdade, porque não sabemos para onde, qual buraco nós vamos nos enterrar.
Perfeito. Jaime Eduardo Machado. Sabe, o Vilmar, boa tarde, Vilmar. Obrigado pela saudação que eu retribuo. Alegria, honra. Maravilha. Obrigado, Zé. Mas olha, tem uma particularidade essa questão do judiciário que você muito bem mencionou, é que quando se fala em judiciário se generaliza, né? Quando a gente sabe que o problema central é com o Supremo, mas isso respinga nos demais integrantes do judiciário. E dentro dos demais integrantes judiciários tem, digamos assim, uma categoria, uma classe que sofre mais ainda, que são os aposentados do judiciário. Porque antigamente havia o chamado subsídio, que remunerava todos igualmente, mais um preceito constitucional que estabelecia paridade, e como esse subsídio resolveu o problema por determinado momento, ele começou a ser achatado. O que aconteceu? Os da ativa começaram a ganhar os chamados penduricalhos, que são vantagens, todo tipo de vantagem, o auxílio isso, o auxílio aquilo, seja para a saúde, seja para a indumentária, seja por tempo de serviço, seja por número de filhos, uma série de coisas. Então, dentro dessa categoria, digamos, do judiciário, né, os aposentados são os que sofrem mais, repetindo aquilo que, na realidade, fora do judiciário também acontece, porque eles não têm voz. Os da ativa têm, os aposentados não têm. Então, eu participo aí de grupos de WhatsApp, de desembargadores aposentados, de procuradores aposentados, e a choradeira é permanente, chega ao auge, né? Porque todos se lamentam, porque hoje, a despeito de haver na Constituição a previsão de paridade, os da ativa percebem até 100% a mais do que os aposentados. Isso aí tem outro efeito. Os que têm, a despeito disso, tempo de serviço para se aposentar, não querem, né? Não querem, eles querem permanecer. Então, a classe não se renova. Isso é uma queixa permanente, quer dizer. As mazelas não são só essas, eu estou falando de categoria profissional que razoavelmente é bem remunerada, né? Vamos dizer, não, mas estão se queixando ainda isso, não. É porque foi mencionada a questão judiciária, eu acho que é verdade, isso aí não há dúvida alguma, mas ainda tem esse aspecto de disparidade que se estabeleceu a partir desse artifício, sem falar naquelas questões que nós vamos avançar depois, que são aquelas questões relacionadas com o comportamento, especialmente do Ministério, porque a grande piada do ano foi a do Código de Ética proposto pelo ministro Edson Fachin, né? Esse Código de Ética, ninguém fala mais dele, não vai falar, né? Porque eu falo piada, dizendo que é brincadeira, mas evidentemente que foi uma piada, porque nenhum deles vai querer. Quem é que vai querer, depois que se abriu a porteira, a cortina do teatro em 2002, quando o ministro Marco Aurélio resolveu colocar uma câmera de TV, criando a TV Justiça, nos poucos dias que ele assumiu a presidência da República, é só para aproveitar, porque houve um hiato ali no governo do Fernando Henrique, e ele assumiu a presidência da República porque havia impedimento do presidente do Senado, e na minha observação começou tudo ali, porque até então aquela austeridade, né? Ninguém sabia o que ocorria lá, não, precisa haver transparência, mas a transparência se transformou numa devassidão, quer dizer, começaram a aparecer as mazelas particulares, pessoais, inicialmente objeto de televisão lá dentro e depois lá fora. Quer dizer, hoje ninguém se escandaliza quando o ministro do Supremo canta o samba-canção numa festa, né? Ou aparece dançando, isso aí em outros tempos seria inconcebível. Mas eu não vou me estender muito aqui, porque é um assunto que daria tempo para muita coisa. Pano para manga. Muito bem. Passando rapidamente pelo esporte, pelo futebol, tivemos hoje o último jogo desse campeonato mundial, vamos assim dizer, de clubes, né? Onde o Flamengo foi derrotado nas penalidades, depois de acréscimos, né? Do tempo normal, mais prorrogação e penalidades. E o Flamengo perdeu, então, o título, e o Paris Saint-Germain é o novo campeão mundial. O que é que me diz aí, Jaime Eduardo? O Paris Saint-Germain é do Sheik das Arábias, né? Uma SAF europeia,
E por isso mesmo... Poder muito violento. Tem um poder econômico absurdo. Eu assisti o jogo, um jogo maravilhoso, o aspecto emoção, o aspecto técnico. A torcida do Flamengo estava em peso lá, tinha mais torcedor do que torcedor do PSG. Eu imagino agora os caras compram a passagem e o ingresso para pagar em 24 meses, em 36 meses, vão lá, perde o jogo e segue pagando. Isso é uma frustração, né? Mas aquilo dá bem uma ideia da força que representa no Brasil no Flamengo. Mas futebolisticamente falando, o domínio do PSG foi visível, né, sob todos os aspectos. E a única coisa que não dá para aceitar, porque houve empate em 1-1 no tempo normal, depois da prorrogação sem gols, é que o Flamengo conseguiu errar 4 pênaltis. Jogadores altamente remunerados, a gente imagina. Isso aí dá a ideia de que emocionalmente eles não estavam bem preparados. Mas a grande notícia, se tu me permite, foi a contratação hoje à tarde pelo Internacional do Soares. Né? Pedro Paulo Pesolano Soares é o novo treinador do Internacional. Né? Tem muita gente que se assustou. Não é aquele Soares que fez loucuras. E esse Pedro Paulo Pesolano Soares, eu dei uma olhadinha ali no pedigree dele, né? Ele é uruguaio, tem 42 anos, e assim como o treinador do Grêmio, que vem por 2 milhões, eu acho que esse aí sai mais barato, imagino. Né? O Nacional atirou no Pombo e acertou no Passarinho, atirou no Tite e acertou no Pedro Pesolano. Ele ultimamente treinou o Valladolid da Espanha, foi demitido em poucos jogos. Ele não tem título nenhum, em resumo é isso aí. Ele foi treinador do Cruzeiro quando o Cruzeiro ficou um tempão lá na Série B. Ele tirou o Cruzeiro da Série B. Depois foi demitido quando perdeu o jogo para o América Mineiro no campeonato lá e foi demitido. Depois ele foi para o Valladolid da Espanha e ultimamente passou por um clube, pelo Watford da Inglaterra, onde também foi demitido. Quer dizer, ele não tem título, né? Ele não tem título nenhum. Mas sabe como é? Quer dizer, de repente ele chega aqui e acerta. Pelo Paraná também? Acho que o clube do Paraná, não? Eu acho que antes disso, porque ele tem 42 anos, ele é jovem, né? E eu imagino que o primeiro grande título que ele possa ganhar seja um título com o Internacional, né? Afinal, um título de projeção. É a mesma coisa que o treinador do Grêmio. O treinador do Grêmio veio por 2 milhões. Esse aí deve ter vindo por menos, sei lá por quanto, né? Mas o do Grêmio tem certa obrigação de... O Grêmio está transformado numa casa portuguesa, né? Estão todos portugueses, mais o Pelaipe. O único que não é português ali é o Pelaipe e o presidente. Mas com relação ao Grêmio, para encerrar minha parte aqui no futebol, uma notícia hoje que eu achei chato aquilo ali. O Brad White sumiu daqui, né? Sumiu daqui. Então diziam que estava lesionado, estava na Inglaterra, estava não sei, na França, não sei onde a origem dele. E ele entrou com uma notificação para cobrar 7 milhões do Grêmio de atrasados. Quer dizer, do ponto de vista ético, isso aí é discutível, do ponto de vista econômico está justificado. Mas isso aí abre brecha para ele rescindir o contrato. E eu não sei agora com o Vinícius se ele vai fazer falta. Eu acho até que não faz, até talvez é bom que não venha, porque ele nunca foi centroavante. Ele veio aqui com o rótulo de centroavante, mas nunca jogou de centroavante em lugar nenhum. Mas é um bom jogador. É um bom jogador. Agora, ele notificar o clube, eu acho até justo, porque é dinheiro dele e tal. Mas formalizar isso e abrir caminho para que a FIFA, de acordo com o regulamento da FIFA, com 2 meses, ele está autorizado a rescindir o contrato com o clube sem qualquer ônus. O clube que fica devendo para ele. Acho que não é o propósito dele. Eu acho que foi tipo um puxão de orelhas. Olha aí, pelo menos para receber. Como temos aí um grande investidor no Grêmio, né, que é o Marcelo Marques, aí o que o atleta faz? Pô, ele deu 135, 140 para a compra da Arena. Daqui a pouco ele vai dizer, vou te dar 2 e mata os teus 8 milhões que o Grêmio te deve, tá? E vamos acalmar. Eu acho que não vai, esse expediente de envolver FIFA e ter liberação de contrato, eu acho que não é o caminho. Até porque ele está colocando negócios aqui em Porto Alegre. Ele disse que a intenção dele não é essa. Mas, de qualquer maneira, a coisa está armada. Se ele quiser fazer, ele sai sem nenhuma dificuldade. Ele disse que quer continuar, a despeito de ter feito essa notificação, que é uma notificação judicial, quer dizer, não é judicial. Não é judicial, né? não é. Mas está acontecendo, Zé, o seguinte,
Quer dizer, estão encontrando esqueleto no armário lá no Grêmio, né? Hoje eu vi uma entrevista do Alex Leitão. Disso. Eu não, mas sabe que isso aí na gíria dos diretores é muito comum. Você chega lá e encontra um monte de esqueleto no armário. Isso quer dizer, aquilo não aparecia antes, começou a aparecer, abre um armário e sai um esqueleto. A dívida disso, a dívida daquilo. E a dívida do Grêmio é grande. E é um paradoxo, né, porque a diretoria fala que a primeira coisa é resolver o problema do fluxo de caixa, porque a dívida pagável a curto prazo é muito grande e, ao mesmo tempo, traz a Casa Portuguesa para cá a preço de ouro, né? A peso de ouro, 2 milhões para uma comissão técnica não é pouco. Considerando, segundo informações também, que esse valor é o total de toda uma comissão. Aí tem fisioterapeuta, tem 2 preparadores físicos, tem preparador de goleiro, é o treinador. Então, se tu começar a diluir isso aí, porque se tu contrata só o treinador, que é difícil eles virem sem o seu secretário, o seu auxiliar direto e tal. Então, tem o auxiliar direto do técnico. Então, daqui a pouco é 150 para um, é 80 para o outro, é um pau e 400 para o treinador e tal. Não sei, né? Depende do número de pessoas, né? O per capita, né? Mas só fazer uma emendazinha nessa questão. Eu sou meio advogado, eu sou advogado trabalhista, Jaime. Eu acho que o Brett White, tá? Ele fez entregas no Grêmio. Tá? Se tem dívida, tem que cobrar. Isso em qualquer situação. Ele fez entregas, ele jogou, ele se esforçou. Ele deve ter várias vezes. Não, mas um dos maiores jogadores do Grêmio. Essa notificação não é judicial feita aqui. Sim, pois é extrajudicial. Segundo as regras da FIFA, isso Exatamente. Agora, quanto ao internacional, o que me chama a atenção é por que nós não temos mais técnicos no Brasil, nós temos que trazer técnicos de fora? Por que tem que trazer de Portugal, do Uruguai, da Argentina, não sei de onde? Quer dizer, nós não temos fábrica de técnicos no Brasil. E coisa interessante isso, né? Tem tanta gente por aí que tem capacidade e certamente os valores são muito menores do que esses valores estratosféricos. Esse é um troco que os portugueses estão dando, né? Porque há muitos anos atrás o Filipão foi treinador da seleção portuguesa. Mas veja bem, mas aí eu concordo mesmo, porque o Brasil deu aula de futebol para o mundo todo por décadas. Aí eu concordo mesmo que tenham levado nossos jogadores, tenham levado nossos técnicos. Agora, nós temos que trazer, nós aqui, o país do futebol, é a mesma coisa que trazer para cá o sambista. Vamos trazer o sambista lá da Rússia, da Coreia do Sul. Então, eu acho isso me chama a atenção. Nós somos o país do futebol. Então, por que temos que estar importando técnicos? Não vejo sentido. Bom, mas hoje tem final de Copa do Brasil, né? O primeiro jogo, Vasco da Gama e Corinthians. Né? Lá em São Paulo, né? no Neoquímica. Vai ser um jogaço. E essa final do Copa do Brasil vai ser muito bonita. É hoje e domingo, né? É bom que Neoquímica, que é laboratório, né? É laboratório. Tem bastante remédio para dor de cabeça, para emoções, para essa coisa toda. Tomara que não precise curativo, né? Porque a nossa arena aqui poderia ser também padaria, né? Quer dizer, Marquespan. Marquespan. Aliás, eu não sei onde é que anda o Marcelo Marques aí. Hein? O Marcelo Marques sumiu. Eu não sei onde é que ele está. O senhor entende muito de Grêmio e eu um pouquinho. Acho que o Marcelo Marques está exatamente fazendo o papel que ele quer fazer. Ele, nesse momento, ele não quer aparecer, mas ele está junto, de ponta cabeça com essa direção, entende? Ele está emprestando todo o apoio, acho que é o apoio, inclusive, na carteira, está entendendo? Então, para trazer alguém para o Grêmio, não é com o recurso do Grêmio. O Grêmio não tem crédito no mercado. Só o Marcelo Marques para trazer atletas, 2, 3, para vestir a camisa de titular, só com o auxílio dele. Senão, não vem. Porque o Grêmio está numa situação bem esquisita. O Alex Leitão. Voltando ao caso do Brett, que está no Brett White, dinamarquês, eu quero dizer o seguinte. Quem cuida dos negócios dele, do dinheiro dele, é a esposa dele. Eu estive conversando com ela longamente, durante 2 horas. Não, com ela, com a esposa. Mas em dinamarquês? Não, em português. Português. Ela é altamente inteligente, ela que cuida dos negócios, ela está montando eu acho que já até começou a funcionar lá no Iguatemi, um restaurante deles lá. Eles têm restaurante na França, na Itália, eles têm vários restaurantes. Eu não sabia.
são ligeiros nesse campo do comércio de alimentos. E colocaram esse negócio aqui, por isso que ele não está com a intenção de ir embora. Diz que os filhos dele estão muito bem aqui, mas enfim, o que acontece? Que ele fez essa manifestação via esse documento só para alertar. Ele deve ter batido na porta da antiga direção, da ex-direção do Grêmio, várias vezes para acertar essa dívida. E nunca teve nenhum tipo de respaldo, nunca teve, vou te dar 500 agora, tá? Então agora ele botou na mesa do novo presidente, da nova diretoria, dizendo, olha, eu estou com esse dinheirinho aqui para receber, os senhores podem me dar uma atenção especial, por favor, porque a outra direção não me disse nada. Eu acho que essa é mais ou menos a ideia, a proposta, a razão dele fazer esse tipo de cobrança lá no Grêmio. Em resumo, é um esqueleto simpático, né? Simpático. Também acho que não é nem uma coisa do outro mundo. O atleta, é um bom atleta, mas se tiver que ir embora, vai também. Não, ele sempre foi dedicado ao Grêmio, enfim. Banrisul está dizendo o seguinte, que está na hora de atualizar tua rotina. O aplicativo Banrisul chegou com tudo moderno, fácil de usar e com tua vida financeira num só lugar. Agora ficou simples, cuidar do teu dinheiro sem complicação e na palma da tua mão. Abre a conta direto pelo celular, acompanha saldo, faz transferência, paga contas e muito mais. Tudo com praticidade, segurança e agilidade. O Banrisul pensou em cada detalhe para facilitar a tua vida, seja no dia a dia ou nos momentos mais importantes. Olha a mensagem do Banrisul. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Prefeitura de Porto Alegre apresenta o maior Réveillon que a cidade já viu. 31 de dezembro, a partir das 16h30, no Parque Harmonia, com entrada gratuita e grandes shows. Samba 90 Graus, Di Ferreiro, Renato Borghetti, TNT e muito mais. Confira a programação completa em prefeitura.poa.br. Prefeitura de Porto Alegre. A gente trabalha, a vida melhora. Muito bem, espírito natalino, o Grupo Zafre, sempre em datas extremamente importantes do nosso calendário, especialmente agora, né, o momento natalino, estabelece para seus clientes, enfim, para o mundo, o povo gaúcho, todos que nos assistem, onde além fronteiras, onde vão nossas imagens, a mensagem do Grupo Zafre em relação a esse momento natalino. Assista aí.
bom menino. Maravilha, né? Muito bonito, uma mensagem maravilhosa. É o espírito natalino, né? Predominando, e que nós temos que usar os nossos retrovisores aí para examinar os nossos comportamentos, o que podemos melhorar para o ano que está batendo a porta. Muito bem, vamos falar da Algar Incorporações, esse empreendimento espetacular, um condomínio exclusivo ali no coração da Zona Sul, na Vila Conceição, bairro Tristeza, com uma visão infinita para o nosso querido Guaíba. No coração da Zona Sul, são 18 casas, assista a mensagem espetacular, casas muito bem elaboradas, com arquitetônico ímpar, singular. Casas na faixa de 2,5 milhões. Estão dando as casas. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Tá aí, bom demais, né? Melhor que isso aí é só indo comprar uma dessas casas exclusivas, são só 18. Olha aqui, minha gente, nesse Natal, vamos falar de vinhos do mundo. Lá não tem vinho contrabandeado, é vinho oficial, tá? Tudo bonitinho. Não tá na beira da estrada, debaixo de barracas, a 50, 60 graus, virando vinagre. Vinhos espumantes, champanhes, etc e tal. Abre teu olho, delicatesse. Faz uma festa aí, o casamento da filha dá vinagre para os convidados. Então tem que brincar. Quando a oferta é demasiada, abre teu olho. Não, alguma coisa está errada. Tem quem paga imposto, paga aluguéis, funcionários, todos os seus tributos de maneira absolutamente legal e compra direto da vinícola, importa Chile, Casa Silva, por exemplo. E assim mesmo tem descontos espetaculares em vinhos do mundo importador, a melhor importadora de vinhos do Brasil. Mas quando o piso está no assoalho, confere, porque você pode estar entrando numa grande fria, para não dizer numa gelada. Ok? Nesse Natal, presentei com sabor e elegância. Olha aqui, ó. Na Vinhos do Mundo, preparamos 10 opções de cestas e presentes incríveis com os melhores vinhos e produtos de delicatessen para surpreender quem você ama. Passe em nossas lojas e escolha o presente perfeito. Avenida Getúlio Vargas, 1135, Alameda Lípio César, 203, Avenida Cristóvão Colombo, 1493. Aprecie com moderação. Vendas vedadas a menores de 18 anos. Todos os cartões de crédito são muito bem-vindos. Se a compra é pesadinha, se tomara que seja, Vinhos do Mundo leva até o seu domicílio, seu corporativo, não cobra nada. Tá? Então, parcelamentos de pai para filho, tudo de bom, com produtos exclusivos, importados, tudo de acordo com a legislação. Tributos absolutamente pagos. Então, eu estou mais uma vez chamando a atenção para a famosa gelatina. Quando o preço é bondoso demais, vai examinar, vai pesquisar, porque alguma coisa está errada, tá bom? Muito bem. Meu amigo José Vilmar Govinassi. Eu tenho acompanhado, não muito naturalmente, porque a gente está sempre envolvido com o trabalho, mas eu tenho acompanhado a CPMI do INSS. Então, eu fico horrorizado com o que a gente vê que está acontecendo nessa CPMI. A gente sempre fala, mas CPMI, CPI, não dá em nada, vira em pizza, né? Sei lá, o resultado sempre é uma incógnita, até porque, né, hoje as interferências externas ao Congresso, né, são muito fortes. Mas o que eu vejo ali é algo assim para a gente realmente ficar perplexo e desanimado, de certa forma. Agora apareceu uma notícia bem recente, o nome da pessoa não foi divulgado, colocaram as iniciais, parece que é RP, algo assim, que é uma senhora, mas está divulgado na imprensa que através de uma advogada lá, que depois da CPMI, que é uma advogada, parece que é do Ceará, uma advogada do Ceará. E aí apareceu a ligação com esta senhora, que é daqui. E está publicado ali, que é uma senhora daqui, que é um município da região metropolitana de Porto Alegre. Esta senhora
era beneficiária do Bolsa Família e também disse que era porteira. Certamente não tinha carteira assinada, porque senão não poderia receber os benefícios do Bolsa Família. Mas tudo bem, não veio ao caso. Era uma pessoa, então, só para descrever, é uma pessoa simples, obviamente, né? Uma pessoa humilde, enfim, né? O que não é demérito para ninguém, muito menos para ela que trabalhava, enfim, né? E até porque eu próprio vim de família humilde também. Porém, de repente, essa senhora começou a ostentar nas redes sociais, passou por uma transformação visual muito forte, foi para o lado de influenciadora, não sei o que, digital, e começou a andar de carro de luxo, etc. Quer dizer, o padrão dela de vida subiu assim de um dia para o outro, para não dizer do dia para a noite, né? De uma forma estratosférica. E aí, claro, né? Não está sendo, parece que não está sendo ainda investigada, enfim, até por isso o nome dela não foi divulgado. Mas o que está acontecendo, Jaime José Silvas, neste país? O roubo aos aposentados, tu fazias referência há pouco, Jaime Eduardo Machado, sobre a questão dos aposentados que ficaram achatados, ficaram rebaixados aí do Poder Judiciário. E o que está acontecendo, meu Deus do céu? Quer dizer, o roubo dos aposentados é uma coisa fora de proporção, é demais. Quer dizer, hoje nós temos aí pessoas que são laranjas, tudo que é lugar. Nós temos empresas de fachada para lavagem de dinheiro em tudo que é lugar. Aliás, isso me chama a atenção muito, porque às vezes quando tu passa num lugar e tu vê uma loja ali, que é uma loja suntuosa e tal, mas não tem uma pessoa circulando, entrando e saindo dessa loja. Não tem ninguém. Quer dizer, às vezes a gente vê isso, vê muito, vem em aeroporto, vem em shopping center, vem, né, outros lugares bonitos por aí, né, suntuosos, de boa aparência e tudo mais. Não tem ninguém. Aí eu fico pensando, pô, será que é mais uma lavagem de dinheiro? É impressionante. Então, olha, não sei onde é que nós vamos parar, não sei onde é que vai parar essa CPMI. Aliás, está havendo um bloqueio muito forte de pessoas que estão altamente implicadas. Por exemplo, a questão do Banco Master. É Master? É Banco... Não é Banco Master, como é que é o banco? É Banco Master. O Vorcaro, né? Que é Masper. Masper, né? O Vorcaro. O Vorcaro já teve lá uma determinação, não pode mexer nos dados dele. Os dados dele não podem ser mexidos investigados pelos integrantes da CPMI, pelos deputados e senadores. Não, foram restritos à presidência do Senado, porque tem uma outra situação que está sendo julgada fora da CPMI, então tem que esperar essa situação ser julgada para depois, então, ver se os dados dele voltam para a CPMI para serem investigados pelos deputados e senadores, que é quem tem a prerrogativa de fazer a investigação numa comissão parlamentar de inquérito, no caso esta, mista, porque faz parte o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. E esse camarada é um camarada que voou para um determinado lugar, no avião dele, com mais convidados a bordo, etc. Então, meu Deus do céu, não sei o que vai acontecer com essa CPMI, mas ela está mostrando, escancarando que a roubalheira aos aposentados foi uma coisa terrível, E tem ali alguns senadores, alguns nossos aqui do Rio Grande do Sul, que até estão se destacando muito bem nessas investigações. Muito bem. Jaime Eduardo Machado. A maioria das pessoas não sabe, nem tem por que saber por que existe uma CPMI. Uma CPMI é o Congresso, quer dizer, o Poder Fiscalizador na sua função investigatória. Os resultados ali, se houver crime, vão para o Ministério Público. E o Ministério Público, se for o caso, faz denúncia. Mas eu tenho visto, eu tive 10 anos de Ministério Público, modéstia à parte, conheço um pouco como funciona aquilo, e me chama a atenção a inércia, né, da Procuradoria-Geral da República, especialmente nessas questões. Parece que há sempre um chamamento
partindo de quem não pode agir de ofício, no caso o Supremo, para que quem pode agir, haja para que atenda à vontade do Supremo. Não sei se deu para entender bem o que eu quis dizer. Quer dizer, eu não posso agir de ofício, eu, Supremo. Então, eu provoco alguém para que ele me provoque e eu possa, então, manifestar aquilo que eu penso. Parece que a coisa funciona mais ou menos assim. Veja o caso da blindagem, né, feita pelo Toffoli com relação ao caso do avião, aquela história. Hoje ele disse que só quem pode acessar aquela documentação é o presidente Alcolumbre, e o presidente do Senado Alcolumbre. E o Alcolumbre tem uma série de envolvimentos com participantes do mesmo esquema lá do banco. Quer dizer, é uma série de intrincada de responsabilidades, né, que nos levam à conclusão de que todo mundo mais ou menos participa da festa, né? Não é privilégio de ninguém. Então a questão da separação dos poderes se torna uma ficção. Uma ficção. Quer dizer, a inércia de um lado de quem é fiscal da lei e o interesse de outro lado de quem deveria exclusivamente julgar em promover ações de um determinado sentido. Isso aí vai desembocar necessariamente no sistema de indicação para o ministro do Supremo. Necessariamente vai se chegar aí. Por isso que eu disse que essa ideia do Fachin é uma piada. E é uma piada mais engraçada ainda quando ele toma como exemplo o Código de Ética da Corte Suprema da Alemanha. A gente sabe que a Alemanha é o país do mundo, talvez, que tenha costumes mais rígidos, né? Em que, inclusive, a Corte é obrigada a ficar a 700 quilômetros de distância do Poder Central. E lá não é a Corte Suprema de lá, não é como o Supremo daqui, que é uma instância do Judiciário. Ela julga exclusivamente questões constitucionais, ela não está no caminho de um processo normal, a não ser que haja uma questão constitucional, que não deveria ser aqui. Mas lá é um pouquinho diferente, ela é fora do esquema do Poder Judiciário. Então, usar esse exemplo, usar esse modelo, como eu disse, chega a ser risível, né? Porque fiscalizar aqueles que se habituaram a ter esse tipo de conduta é uma atitude inócua, né? Tanto que ele recuou, não se fala mais no Código de Conduta, ou Código de Ética, seja lá o nome que se der, porque estão tão arraigados esses costumes que nós estamos vendo todo um momento aí de participação, de IDP. O IDP o que é? Uma forma de mascarar a vedação que tem o ministro de exercer atividade comercial. Então, aquilo ali é uma atividade acadêmica, quando se sabe que o que recebe de dinheiro aquele instituto não é pouco, até contrato com a CBF já fez, através do IDP. Né? A promiscuidade que existe entre ele, Gilmar Mendes, e o procurador-geral é evidente. Ele era sócio, cofundador do IDP, junto com o Gilmar Mendes, fez transação de participação por 12 milhões de reais, vendendo ao filho do Gilmar Mendes a participação que ele tinha no IDP. Quer dizer, são todas essas coisas que tornam risível, como eu disse, a ideia de que se possa estabelecer a criação de um código de ética com a aprovação necessária daqueles que participam do mesmo tribunal. Na verdade, deveriam todos estarem, se declararem impedidos por vícios de origem. Mas então ninguém vai julgar mais. Ninguém vai julgar mais. Agora, outro dia eu vi, por exemplo, um jovem de 28 anos, podre de rico, de uma hora para outra também, não é? E a prerrogativa que é usada hoje na CPMI, nos depoentes, o direito de ficar calado. Então, fica uma coisa assim, documentos, segrega aqui, entrega lá para o presidente, porque isso aqui não pode ser mostrado para os parlamentares. Depoimentos, não vou falar, vou usar a minha prerrogativa do direito de ficar calado. Então... Isso aí é um direito que ele tem. Não, agora, perfeito, mas... O que surpreende é que ele vá ao Supremo, peça um habeas e se apresente lá como habeas corpus, comparado por habeas corpus.
dizer, ninguém pode exigir que eu fale, quer dizer, além de ter o direito de ficar calado, ele está armado com hábeas. Sim. De modo que ele fica invulnerável. Esteriliza Por isso a que se comissão. diz que a CPI é um espetáculo para debates, discussões, sai lá na CNN, sai na Globo, aquela coisa da grande mídia, né? Eles saem lá aparecendo, oradores, etc., mas se sabe, evidentemente, que não vai dar em absolutamente nada, até porque peças-chave nesse imbróglio, como o caso do irmão do presidente da República. Do presidente, o filho do presidente. Essas coisas não vão aparecer. Estão blindados. E tantos outros, dos dois lados também, a questão não é exclusivamente partidária, né? Mas é uma questão séria do ponto de vista ético, até porque as vítimas são pessoas absolutamente impotentes. Né? Absolutamente impotentes. Né? E que essas justamente são as mais vulneráveis. Né? Pessoas com idade, com doença, e que estavam sendo exploradas e continuam sendo, porque eu não acredito que isso vá mudar, né? Não acredito. É verdade. Muito bem, vamos adiante. Aqui os nossos comerciais, nossos patrocinadores. Agradecemos sempre a confiança, né? Como o Sucos Petri, que está aqui há 33 anos nessa bancada. Então, o Sucos Petri, a bebida de todas as estações, o mais vendido, o mais consumido, laranja, uva e a água de coco, tudo 100% natural, sem adição de água, açúcar e sem conservantes. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Eu já disse que ele é o mais vendido, portanto, o mais consumido. Então, é atividade física, você não pode abrir mão da água de coco Petri, né? Hidratando o seu organismo, né? Na sua jornada diária, dia sim, dia não, da atividade física indispensável, conforme todas as melhores recomendações médicas. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. E o Sicredi está aí também, dizendo que veio, né? Maravilhoso. Olha aqui, ó. Cooperar está no jeito do Sicredi olhar para o mundo, de cuidar e crescer junto. Uma cooperativa que acredita que as relações transformam realidades com desenvolvimento, proximidade e confiança. Nesse fim de ano, o Sicredi segue ao seu lado, pronto para um novo ciclo de conquistas. Cooperar faz parte da nossa natureza. Sicredi é ter com quem contar. Temos uma mensagem aí de final de ano também do Sicredi, muito linda. Dá uma olhada aí. Pequenas ações podem gerar um grande impacto. Que em 2026 a gente continue acreditando na cooperação para transformar vidas. Cooperar é da nossa natureza. Sicredi é ter com quem contar. E o Grupo de Paolo, comandado pelo Paulo Jeremias, está bombando, né? Cada vez mais, abrindo mais lojas, agora chegando em Brasília, né? Onde vai ser abraçado absolutamente, né? Por aquela parcela da comunidade jurídica, política, empresarial, né? Funcionalismo público federal, grandes autarquias, ministérios, todos estão lá na grande expectativa do início das atividades do Grupo de Paolo, diga-se Galeto de Paolo, em Brasília, assim como também na Foz do Iguaçu, né, minha gente? Então visite a rede de Paolo, tá bom? Grupo de Paolo, o melhor da culinária típica da Serra Gaúcha, você encontra sempre no de Paolo, que é uma comida saborosa com absoluta essência artesanal. São todos preparados com amor, com os temperos maravilhosos, frescos e seguindo as receitas da nona. São pratos saborosos que são uma volta às origens, com aquele toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Então se liga com o Galeto de Paolo, comandado pelo Paulo Jeremias, André Jeremias, o melhor galeto do planeta, né? Saboroso, delicioso demais. Tanto que aonde chega o Galeto de Paolo, ele é consumido, ele é abraçado pelas comunidades onde chegam as lojas do Grupo de Paolo. São Paulo, é Curitiba, é Brasília, é Santa Catarina, é o Rio Grande, né? Terra natal do Grupo de Paolo. Então te liga com o melhor galeto do mundo, do planeta, para dizer, Grupo de Paolo de Galetos, ok? Tem a sequência e também tem o Expresso de Paolo. Muito bem. Jaime Eduardo Machado. Só que eu gosto, é um déficit intelectual que eu tenho, eu gosto muito de colecionar frases. Eu acho que é déficit intelectual porque é uma coisa mais curta, né? Sim. Não toma muito espaço no cérebro e às vezes expressa uma ideia que a gente levaria mais tempo para expor. E dentre todas essas frases que eu tenho ouvido ultimamente aí, tipo, perdeu o mané,
nós derrotamos o bolsonarismo, e etc. Tem uma que eu achei lapidar, que foi dita há mais ou menos há uns 2 anos pelo ministro Alexandre de Moraes. Disse ele que a internet deu voz aos imbecis. Eu me lembrei dessa frase quando eu ouvi uma entrevista na internet, no YouTube, de um dos maiores juristas de todos os tempos no Brasil, que é o Ives Gandra Martins. Independentemente de ser de direita, de esquerda, de centro, de meia esquerda, seja lá o que for, ele é uma figura respeitadíssima, que está acima de qualquer suspeita, um parecerista extraordinário, né? E ele resume, né, tudo isso dizendo o seguinte, dizer, eu vou dar minha opinião, diz ele, ressalvando antes que eu sou amigo do ministro Alexandre de Moraes, eu convivi com ele há algum tempo na área acadêmica, eu escrevi livros, artigos junto com ele, enfim, ele teve uma vida assim, do ponto de vista da atividade intelectual, junto ao ministro Alexandre de Moraes. E não obstante, diz ele, eu lamento, e aí ele relaciona todas essas coisas que nós periodicamente temos criticado, que quando vem um argumento desses, de um ministro do Supremo, de um presidente do Supremo, enfim, de alguém que tem uma atividade profissional ligada à área do direito muito acima da nossa, o primeiro receio que vem que será que eu que estou enganado? Será que ele que tem muito mais condições está enganado e eu não estou? Então isso aí me lavou a alma. Eu até recomendo que procurem a entrevista de Ives Gandra, parece que é no YouTube, em que ele relaciona todas essas questões, inclusive essa última agora, que é a que está na vitrine, que é a da dosimetria, né? Em que absurdamente ele disse, nós já comentamos aqui, mas que iam votar hoje. Se pretende, está sendo votado agora de tarde, já foi, veio da Câmara dos Deputados, e o problema ali é que, de um lado, a oposição, ou seja, os bolsonaristas em geral, eles querem que haja desde logo a decisão acerca do texto. E o governo não, a situação, o governo, os governistas querem que a coisa vá lá para as calendas. Porque ficou óbvio demais que essa questão da dosimetria é uma questão que tem que ser atacada sob pena de se consagrar um absurdo jurídico. Quer dizer, a mesma conduta receber penalização 2 vezes. Quer dizer, houve tentativa de golpe de Estado, houve tentativa de golpe de Estado ou abolição do Estado Democrático de Direito. Por que a pena ficou exacerbada? Porque foram somadas esses 2 tipos penais, que estão em dispositivos legais diferentes. Quer dizer, é elementar, isso aí se aprende em qualquer aula, primeiras aulas de direito penal, que uma conduta tem que ser penalizada onde está tipificado o fato praticado. Eu não posso somar as penas se a conduta foi uma só. Então, por isso que chegou a 27, etc., e ficou por demais óbvio que ela vai ser reduzida. E eles não querem que aconteça isso, que vai haver uma redução. Eu até anotei aqui, no caso dos 27 anos do Bolsonaro, ela passaria para 20. Isso aí tem importância na progressão da pena. Quer dizer, ele teria essa progressão em 2 anos e 4 meses apenas, ao passo que, na situação atual dos 27 anos, em 6 anos e 10 meses. Ou seja, ele poderia até ser solto, né, com livramento condicional, né, pela progressão da pena, antes até das eleições, considerando que ele já está preso há algum tempo. Quer dizer, esse é o grande medo, né, e esse é o grande problema. E quando eu ouço o Ives Gandra dizer que realmente a coisa está muito mal posta nessa questão da dosimetria adotada pelo ministro e por todos aqueles que o rodeiam lá no Supremo, eu fico confortado. Não sou eu, todos aqueles que perceberam o evidente equívoco, até grosseiro, né? Mas agora, os 200 milhões de imbecis a que se refere o ministro Alexandre de Moraes, infelizmente, não se dão conta disso, né? E aí, Não, repercute bem também com as manifestações do ex-ministro Marco Aurélio de Mello, né? Quando ele diz que
o julgamento do próprio Bolsonaro deveria ser iniciado no juiz originário. Para ter recurso. Né? Exatamente. Para ter o amplo direito de defesa, porque o amplo direito de defesa ficou cerceado. Então, duas situações aí que são postas pelo ministro Marco Aurélio de Mello, não sou eu que estou dizendo. Tá? Embora tenha frequentado os bancos acadêmicos aí do direito. Mas o ministro está dizendo exatamente isso. Faz tempo que ele está dizendo. Aliás, há 2 anos atrás foi a primeira vez que eu vi o ministro Marco Aurélio, o ex-ministro já. 2 anos, sim, foi... Não, no ano passado, no Fórum da Liberdade, aqui em Porto Alegre, onde ele expôs claramente, e, aliás, fez uma manifestação muito elucidativa, né, colocando tudo isso, fazendo comparações, etc. Né, porque, primeiro, porque é ex-presidente, não é presidente, não tem cargo. Então, não compete ao Supremo Tribunal Federal julgar quem é simplesmente uma pessoa física comum. Tá? E segundo, o amplo direito de defesa foi cerceado. Por quê? Porque os recursos que cabem são recursos internos. Não tem outra instância. E esse é o grande problema. Tudo que é julgado pelo Supremo Tribunal Federal bate no teto. Bate no teto e acabou. Né? E claro, dá para ir além. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal são 11 ministros. E aí, julgamentos desta magnitude não poderia ser apenas numa turma. Não poderia ser por 5 ministros. Teria que ir para o pleno. Tá? Tudo isso o ex-ministro Marco Aurélio de Mello, ele expõe com bastante clareza e numa linguagem bastante comum que qualquer um entende. Muito bem. Tá? Temos 2 minutos aí para o fechamento. Quer dizer, complementar alguma coisinha aí, já? Não, complementar o que falou muito bem o Govinatz, quer dizer, por ser crítico do Supremo, e talvez seja um dos únicos ministros críticos do Supremo, incluindo aqueles que já saíram, né? Ele não é convidado para solenidades, eu já observei isso, que se realizam lá no Supremo. Mas ele cometeu um pecado imperdoável. Foi ele, como eu já disse aqui, que abriu, né, o Supremo a pretexto de que era preciso que houvesse transparência. Colocou holofotes. Ninguém estava pedindo transparência. Aquilo ali foi só uma forma de aparecer. E quando apareceram demais, deu no que deu. Deu no que deu. Fernanda Haddad pedindo as contas a partir de abril, mas já pretende, março, mas já quer em fevereiro. Deve ser candidato a alguma coisa, vice-presidente, alguma coisa. De graça não é esse aí. E falhou também, não foi um bom ministro, né? Desencantou aqueles que apostaram no seu trabalho. Não conteve as contas do governo. Bom, o programa se despede, chegando agora 21 horas, o Alexandre Garcia aqui com um comentário imperdível, abalizado, como sempre, né? Do Alexandre Garcia, logo após o nosso programa Atividade. O programa se despede. Seguimos adiante. Amanhã, mais uma edição do nosso programa. Uma boa noite e até lá.